Evangelho de São Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, amém? Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: parábola do filho pródigo. Disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se, pois para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai, e comamos e alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Havia-se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E este lhe respondeu: teu irmão voltou e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu insistindo-lhe com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu alegar com os meus amigos. Chegando, porém, este meu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, matastes para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Amém, queridos? Podeis assentar. Quero pedir aos irmãos que tenham a máxima de atenção, para que você possa pegar na revelação dessa palavra. Já tem umas 2 semanas que Deus está falando comigo nessa palavra, para ministrar aqui na casa do Senhor. Queridos, essa parábola é uma das parábolas mais conhecidas da palavra de Deus. E geralmente quando se prega essa palavra, se fala de arrependimento, né? Se fala de dificuldades. Mas hoje nós vamos pregar essa parábola sob uma nova ótica, nós vamos pregar essa palavra sob um novo prisma. E eu quero que você preste muita atenção, para que você possa absorver a revelação que o Senhor me deu dessa palavra. Amados irmãos, quando nós... Espera aí só um minuto. Alguém aí tem outra tradução do versículo 16? Quando se fala alfarrobas, alguém tem outra tradução aí? Alguém tem tradução aí de bolotas? Gabriel tem? Algumas traduções vão estar escrito bolotas, outras vão estar escrito alfarrobas. Amém? Mas tem o mesmo significado. Bom, a parábola do filho pródigo relata que um certo homem tinha 2 filhos. E fala que um desses filhos chega perto do pai e fala: pai, eu quero que o Senhor me dê a minha parte da herança,
porque eu quero ir embora e etc e tal. A palavra diz que esse filho, ele demorou ainda alguns dias para que ele saísse da casa do pai. Isso quer dizer o quê? Ele se preparou para sair da casa do pai, e ele vai não para um estado ou para uma cidade distante, ele vai para outro país. Então ele era o quê? Estrangeiro em outro país. Concordam comigo? Uma nova cultura, uma nova língua, um novo modo de viver. E esse filho vai, e depois de algum tempo vivendo dissolutamente, ou seja, gastando tudo que ele tinha, com mulherada, com cachaça, com não sei mais o que, etc e tal, ele acaba ficando sem dinheiro algum. E quando ele fica sem dinheiro, o que ele faz? Ele vai procurar um cidadão da cidade e arruma um emprego. E o emprego que ele arruma é o quê? Cuidador de porco, trabalha na pocilga. E chegando lá nessa pocilga, ele trabalhando, ele com fome, vivendo ali um revés na sua vida, porque não tinha dinheiro para comprar nada, um pouco de salame e não tinha dinheiro. O que ele faz? Ele fica com fome, vê aqueles porcos comendo, porém o capataz daquele lugar, o dono daquela pocilga, não deixava ele comer nem as bolotas, nem as alfarrobas, nem a lavagem que era dada para os porcos. Ele não comia, ele não podia comer. Estava lá, mas com certeza tinha alguém que estava vigiando ele ali e não deixava ele comer, porque senão, na situação que ele estava, na fome que ele estava, ele iria comer as lavagens que eram dadas para os porcos. Porém, ao fazer uma reflexão de sua vida, o que ele fala? Poxa, lá na fazenda do meu pai, lá, os empregados têm que comer o dia inteiro, que beber o dia inteiro, e eu estou aqui passando fome, que nessas lavagens eu não posso comer. O que ele faz? Eu vou voltar à casa do meu pai e vou pedir ao meu pai que me trate como um seu servo, porque eu pequei contra Deus e não posso, contra os céus e contra o meu pai. Então ele não precisa nem me tratar como filho, ele me trata como um empregado. Pelo menos fome eu não vou passar naquele lugar. Vamos até aí a primeira parte. Amados irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida secular, o que nós olhamos, o que nós vemos quando nós paramos em frente ao espelho e olhamos ali? Você pode simplesmente olhar com os olhos carnais e olhar a sua figura no espelho, mas se você olhar com os olhos espirituais e você começar a analisar a sua vida, você vai perceber que muitas das vezes nós somos esse filho pródigo. Muitas das vezes nós somos esse filho pródigo. E muitas das vezes, mesmo estando dentro da igreja, você é um filho pródigo. Pastor, mas como assim? Eu estou na casa do Senhor, como é que eu posso ser um filho pródigo? Você pode ser um filho pródigo. Você pode estar aqui de corpo, mas você talvez não esteja aqui de espírito. Talvez você esteja aqui, a palavra entra aqui, sai aqui, mas talvez você não esteja aqui de espírito. Talvez você está apenas aqui, mas sua cabeça, seus pensamentos estão lá no futebol, está lá no forró, está lá não sei aonde, e etc. Tá, misericórdia, forró, né? Então, o que acontece? Vamos mais um pouquinho mais adiante. Versículo de número 17. Peraí. E 16. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Quantas pessoas que a gente vê por aí que batem na porta de alguém e alguém abre, mas não sacia a fome daquela pessoa. Talvez a tua fome não é de comida, talvez a tua fome é da presença de Deus, da presença do Pai, carinho. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar e irei até meu pai. Aqui nós começamos a pregar. Amém? Queridos, o filho pródigo, ele sai, primeiro ele chega no pai para lhe dar a herança. Numa situação normal, quando um filho recebe a herança? Quando o pai morre, não é? Concorda comigo? O filho dá uma cajadada no pai logo ali, porque quando ele pede a herança dele, é como se para ele o pai tivesse morto. A verdade é essa. Se eu chegar perto da minha mãe, me dá minha parte da herança aí. Mesma coisa, eu matar minha mãe.
Mas aonde que eu quero chegar com isso? Você pode andar por países distantes, você pode sair e ir para outro lugar, para outra nação, para os Estados Unidos, para a Lua, se quiser. Mas o Pai, Ele permanece no mesmo lugar. Você sai, você roda, você desvia, você vai para onde você quiser. Mas o Pai permanece no mesmo lugar. Repita comigo. O Pai permanece no mesmo lugar. E as 2 semanas atrás o Senhor vem falando isso comigo. Eu estou no mesmo lugar. Eu estou no mesmo lugar. Amados, o Senhor, Ele não fugiu de você. Muitas vezes é nós que fugimos do Senhor. A nossa vergonha no pecado que nos faz afastar do Senhor. Quantas pessoas que aceitaram Jesus, viveram uma vida com Cristo, conheceram o Senhor, foram conhecendo ao Pai, de repente, se desviou, afastou. O Senhor permaneceu ali, mas Ele deu um passo atrás, o outro deu um passo atrás e vai dando um passo atrás. É nós que nos afastamos de Deus. A Bíblia fala que ainda que nós não permaneçamos fiéis, Ele permanece fiel. O nosso Deus não mente. Eu disse aqui que um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Deus não muda. O pensamento que Deus tem de amor para nossas vidas é o seguinte: Maciel é gigante, tem 3 metros de altura, né? Ele é igual o Golias lá, só que ele não é Golias, igual Davi. Ele tinha 3 metros de altura. O Ian tem 2,99 m. Eu tenho 1,80 m, o Gabriel tem 1,20 m. Então o que acontece? Raciocina comigo. Maciel tem 1 metro, como assim? 1,98 m. Maciel tem 5 litros de sangue no corpo dele. Gabriel tem 1,20 m, tem 1 litro. Concorda comigo? Aí o que acontece? Se você olhar pelo tamanho, tem que gastar um pouco mais para encher, que não tem. Mas o parâmetro de Deus é igual a todo mundo. O parâmetro do Pai é igual para mim, é igual para o Ian, é igual para a Pai Esther, é igual para o Gabriel, é igual para todo mundo. Quando nós, amados, começamos a digerir esta palavra, nós começamos a entender que Deus, desde a fundação, Ele nunca nos abandonou. A Bíblia fala que Davi fez um salmo que ele falava assim, que o Senhor cuida dele desde quando ele era pequeno e informe. O que quer dizer pequeno e informe? Desde a concepção o Senhor já está cuidando de você. E você nasce, você já é um vencedor, você já nasce na frente de todo mundo, no meio de não sei quantos milhões de espermatozoides, foi você que o Senhor escolheu para nascer. E às vezes, se você passa por lutas, dificuldades, tem uma vida difícil, etc. Tal, você fala, Deus me abandonou, nunca te abandonou. Porque se Deus tirar o olho de você por 1 milésimo de centésimos de segundo, a sua vida acabou ali. Os olhos de Deus estão sobre nós o tempo todo. Deus está no mesmo lugar. Repita comigo. Deus está no mesmo lugar. Agora, se você, amado irmão, por vontade própria, se afasta de Deus, ainda assim, os olhos dele estão sobre você. E se nós lermos um pouco mais aqui, nós vamos ver que quando aquele jovem, ele resolve voltar para casa, lembra, ele estava num país distante. Então nós não sabemos quanto tempo ele voltou. Nós não sabemos em que situação ele chegou. Olha a palavra rema para a tua vida nessa noite. Olha aqui, ó. E no 20, levantando-se, foi para o seu pai. Ele fez o quê? Ele foi para o pai. Concorda comigo? Então ele estava voltando. Amém? Um pouquinho mais à frente, ó. Estando ele ainda longe, quem viu ele? O pai. Amém? Aleluia. Deu um brado de glória a Deus aí, irmãos. Você é tremendo demais. Olha aqui. Levantando-se foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu. Encheu-se de compaixão. Agora eu vou parar um pouquinho aqui de novo. Quem aqui é pai? Levanta a mão. Nós somos 4 pais aqui, não é?
os nossos filhos podem viver a situação que for, eles sempre vão ser os nossos filhos. Sempre vão ser dos nossos filhos. E o nosso amor, por maior que seja por eles, nunca vai ser igual de Deus. Quantas vezes, feche seus olhos, irmãos, quantas vezes nós machucamos o coração de Deus? Quantas vezes nós abandonamos a casa do Senhor e fomos enveredar em droga, em bebida, em prostituição, fomos enveredar em tudo aquilo que não presta, na mentira. E eu fico imaginando o diabo olhando para Deus e falar: mas aquele lá não era o teu escolhido, não era o teu servo? Aquele lá não é que falava que te amava, que isso, que aquilo? E eu imagino o quanto que o coração de Deus deve doer. Amados irmãos, pode abrir os olhos. Por mais que nós erremos, Deus nunca vai nos abandonar. Nós é que fugimos dele. Nessas 2 últimas semanas o Senhor tem falado isso comigo. Se nós estamos na casa do Senhor, lutando para permanecer firmes, o Senhor tem olhado para nós. E se nós não caímos é porque Ele nos sustentou até agora. E eu fico, nós somos 4 pais aqui na igreja, 5 com o Marcão que não está aqui hoje. E daqui a um tempo os nossos filhos vão ser pais também, os filhos dos nossos filhos serão pais também. E nós nunca vamos olhar para os nossos filhos como se eles fossem adultos. Nós vamos sempre olhar para eles como o nosso chuchu, né, Vanessa? O nosso amorzinho, o nosso querido, é beijo para cá. Eu tenho um amigo muito especial para mim, e ele me chama de pai, e toda vez que ele me vê, aonde que for, ele vem e me dá um beijo na face. Quando eu vou viajar, quando eu vou para a casa da minha mãe, eu vou ver os meus filhos vêm, me abraçam. Mas nem sempre foi assim, irmãos. Nem sempre foi assim. Eu fiquei anos afastado dos meus filhos por uma questão que não vem ao caso, dizer aqui. Mas quando os meus filhos se reconciliaram comigo e eles souberam de toda aquela verdade que estava oculta na vida deles, hoje eu tenho um relacionamento de pai para filho com eles. E eu quero dizer que por mais que a gente tente ser o melhor pai do mundo, nós vamos ter falhas, porque nós somos humanos. Às vezes você pega o filho: Gabriel, não faz isso, Gabriel, não faz, Gabriel, você tem que fazer desse jeito. Gabriel, eu tenho experiência, já passei por aqui. Porque a gente não quer que sofra lá na frente. Nenhum de nós aqui, que é pai, que é mãe, quer que um filho sofra. Assim é Deus também. E Deus, Ele está olhando o tempo todo para nós. O tempo todo Ele olha para nós. E às vezes a gente está querendo dar uma descambada para lá, e Ele fala: o Espírito Santo, vai lá, o caminho é aqui, não é por lá. Só que nós, muitas das vezes, somos igual burro. A verdade é essa. Dizer aqui, você só olha aqui, e às vezes o jacaré está aqui, a onça está aqui, um bode está ali para te dar uma chifrada, está um boi ali na frente, um búfalo ali, você não vê, você não quer desviar. E a gente, eu, Leandro, Maciel e Uri, nós que somos pais, e eu vou falar exclusivamente de pais, não vou falar de mãe não, de pai. Nós também somos filhos. E muitas das vezes nós não fomos o filho que os nossos pais queriam. Muitas das vezes as nossas mães, os nossos pais choraram na beira de uma cama por causa de nós. Meu filho, chega tantas horas. Chega, meu filho, não cuidar com isso. Os nossos pais foram assim com nós. Eu me lembro de um dia que meu pai, foi logo quando eu saí do exército, e eu fiquei uns dias na casa do meu pai, uns meses lá. E meu pai falou para mim fazer o concurso da polícia. E eu fui, fiz no final, quando eu fiz todos os trâmites, e quando eu estava nos dias de eu entrar,
Meu pai chegou perto de mim, me chamou e falou comigo assim: meu filho, eu tenho medo de você entrar na polícia. Eu falei: mas por que, pai? Você sabe que eu sempre quis ser militar, etc e tal. Eu te conheço. Eu tenho medo do que você pode se tornar lá. Os nossos pais conhecem quem nós somos. Esse filho aqui, ó, que a palavra de Deus fala, ele veio e agora presta atenção nisso aqui. Esse filho estava num outro país, sem dinheiro, sem condições de voltar, a ponto de ele comer lavagem. Ele tentar comer, porque ele não comeu, porque ninguém deu para ele. Quando ele está voltando, eu imagino assim: roupa rasgada, fedendo um sovaco desgramado, talvez descalço, como um andarilho que você vê por aí. E o que o pai viu? O pai viu ele nessa situação? Vocês acham que o pai viu ele nessa situação? O pai viu o filho. E o Senhor faz isso conosco. Às vezes estamos cheios de penduricado, fedendo, mundo cheirando, tudo quanto é tão errado no mundo. Deus olha você. E a Bíblia fala que nós somos feitos de quê? A imagem e semelhança de quem? Dele. Então quando ele olha para o Leandro, ele olha para mim, ele olha para o Maciel, ele olha para a Maria, ele olha para todos nós aqui, Deus não está olhando a sujeira em nós, Ele está olhando para nós. Olhando para nós. E aquele pai, o que ele faz? Estando ele ainda longe, quem se afastou do pai, irmãos? Foi o filho. O filho estava lá longe. A Bíblia não fala que foi o funcionário que viu, não. A Bíblia fala que foi o pai que viu. E o pai fez o quê? Pulou no pescoço do filho e encheu-se de compaixão. Vamos ler o 20. E levando-se foi para o seu pai, estando ele ainda longe. Seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Amados irmãos, traga isso para a tua vida agora. O que Deus tem tido pela tua vida todos esses anos? Não vou falar esses dias, esses anos. Misericórdia, compaixão e amor. E eu quero nessa noite dizer para vocês que não existe amor maior. Deus poderia simplesmente ter acabado com esse mundo quando ele viu o sofrimento de Jesus naquela cruz. Mas a palavra fala lá em João 3,16, alguém abre aí para ler para mim, Evangelho de São João, capítulo número 3, versículo número 16, se alguém souber de cor pode levantar e falar, amém? Vamos lá, Atos, Maria Eduarda, João 3,16, quem achar primeiro levanta e lê bem alto aí para nós. Aleluia, Jesus. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Outra pessoa abre para mim, Marcos, capítulo de número 16. Marcos, capítulo de número 16. Deixa eu ver o versículo aqui. Achou 16? Lê para mim aí o versículo de número. Peraí, vou achar aqui. 15. Marcos 16, 15. Pode. Vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Outra tradução, por favor. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda
Amém. Olha a confirmação aí, ó. Em João 3,16 a palavra fala o quê? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tem o quê? A vida eterna. Mundo, presta atenção nessa palavra, mundo. Ide por todo mundo, Marcos 16,15. A toda criatura. Quando o Senhor está falando de mundo, Ele está falando de criatura. Só que enquanto nós aceitamos a Jesus, nós passamos a ser filhos. Olha o amor aí. Olha o amor, a transformação que o Senhor faz na nossa vida. Esse filho da parábola aqui, a palavra do Senhor fala que logo após o pai ter tido aquela compaixão, eles terem aquele reencontro, o que o pai fala para os servos? Olha aí, ó, a diferença. O que o filho queria ser quando ele estava lá comendo bolota lá? Ele queria ser um servo. O pai tratou ele como servo? Não. O que o pai fala? Fala para os servos, ó, trazei depressa a melhor roupa e vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Vamos lá? Vestiduras novas, anel no dedo. O que um anel no dedo quer dizer? Uma aliança. Amém? E uma aliança ela é inquebrável. Amém? Amém. E vamos lá, outra coisa que o pai mandou colocar nele: sandálias nos pés. Se você anda descalço, o que acontece com você? Você machuca os pés. Se você está andando num terreno pedregoso e a sandália protege os teus pés, então ali está a proteção. E o pai manda trazer um bezerro para que eles possam comer e alegrar. Isso quer dizer o quê? Comunhão, aliança, proteção, comunhão, compaixão. Olha o que o pai está entregando para ele, olha o que o pai está sentindo por ele, olha o que o pai está vivendo com ele. E aí o que acontece aqui? E aí trazei também o melhor bezerro para que eles possam se alegrar. Amados irmãos, agora vocês vão ver a maior lição de amor aqui. Esse rapaz tinha um irmão. Não tinha? A palavra não fala que ele tinha um irmão? Esse irmão abandonou o pai? Não. Esse irmão estava lá o tempo todo. Mas esse irmão se irritou. Por quê? Porque aquele filho havia saído, deixado o pai, gastado dinheiro com prostituta, com isso, com aquilo, que é o que diz a palavra de Deus, e ele não quis participar da celebração. O que o pai fala? O pai vai lá. E o filho pega e fala para ele: mas o senhor deu a parte dele da herança, que não sei mais o que, e etc tal. Agora eu quero que vocês voltem comigo lá no versículo de número 1. No versículo de número, 11. Melhor, o 12. Vamos dar o 12 direto. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe por herança. Olha o que diz aqui na parte B do versículo. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Os dois receberam a sua parte da herança. Os dois. Mas um filho ficou com o pai, o outro saiu pelo mundo. Mas se você chegar no X da questão, financeiramente ali em bens, os dois receberam a sua parte. Então por que o outro filho estava chateado lá, estava nervoso, o filho mais velho? Vamos lá. O que o pai diz para ele? Lá no versículo de número... Olha o que o filho fala. O filho mais velho estava no campo, 25. Quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouvindo a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E ele respondeu: teu irmão voltou, e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu, quer dizer, o pai saiu da festa e foi lá ter com o filho mais velho. E aí o pai pega e diz para ele: olha, o filho fala: pai, há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu alegrar-me com os meus amigos. Aí eu pergunto:
Aí eu pergunto para vocês, como filhos, desobedecer um pai, não desobedecer um pai é uma obrigação? Vocês acham que é? Desobedecer o pai, vocês acham que isso é uma obrigação? Claro que não. A Bíblia fala que o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Se você desobedece o teu pai, se você grita com o teu pai, grita com a tua mãe, você está honrando eles? Responde, gente. Não está. E você será inserido na promessa que diz na palavra, porque a promessa é: terás vida longa. Vai ou não? Não vai. E aí, ele ainda insiste aqui, né? Tu não me desse nem um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Agora, eu faço uma nova pergunta para vocês. O que é do pai é do filho? Responde, gente. Sim. É ou não? Marcelo diz que sim. Quem acha que não é? O que é do pai é do filho. Todo pai, toda mãe que prospera é para quem? É para o filho, gente. É para o filho. O filho precisava de esperar o pai dar para ele um cabrito? Não. Ele poderia chegar lá e falar: pai, eu vou pegar um cabrito, eu quero comemorar com os meus amigos o meu aniversário, o final do ano, o Natal, o meu noivado. O pai não ia negar isso para ele. Não ia. Se o pai não negou a herança para os dois, vai negar um carneiro, um cabrito? Não vai. Ó. E aí, o que o pai fala? E aqui está a lição para nós. Chegando, porém, este filho, o irmão ainda continua falando: mas esse teu filho desperdiçou os seus bens com prostituta, matasse para ele o melhor bezerro. E o pai pega e fala o seguinte: mas o pai lhe diz: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Aí a resposta aí, ó. Tudo que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois esse teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Irmãos, agora imagina esse pai, enquanto esse filho estava fora, perdido. Quantos pais que estão no Brasil, têm filhos no Japão, têm filhos nos Estados Unidos, têm filhos na Austrália, no Canadá, lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, e às vezes o pai está em casa e chega só a notícia: teu filho foi morto, teu filho morreu, teu filho, sei lá o que aconteceu com ele, está preso, teu filho isso, teu filho aquilo. Quantos filhos, quantas notícias dessas já tivemos que dar para as pessoas? Quantas vezes tivemos que chegar e falar: olha, teu filho morreu num acidente de carro. Agora imagina esse pai que deu a herança para o filho vai embora para um país distante, ele não tinha notícias do filho, e de repente esse filho volta, todo estrupiado, todo vacaiado, mas ele não deixou de ser filho, ele continuou sendo filho, e o pai o reconheceu de longe. Amados irmãos, nessa noite eu quero que vocês absorvam essa palavra, meditem sobre essa palavra. O Senhor está no mesmo lugar, Ele está no mesmo lugar. Por mais que nós nos distanciemos dele, Ele está em todo lugar, no mesmo lugar. E sabe onde é o mesmo lugar, irmãos? Em todos os lugares. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Eu quero que você absorva essa palavra. Nós, como pais, nós nunca vamos deixar de olhar para os nossos filhos como filhos. Por mais que ensinamos, por mais que falamos: ó, você tem que fazer assim, para você ser uma pessoa na vida, estudar, fazer isso, fazer aquilo. Eles podem ter 100 anos. Se nós tivermos 120, serão os nossos chuchus.
Amém, Vanessa? Glória a Deus? Dá uma glória a Deus aí. Amém. Por mais que eles cresçam, serão sempre os nossos filhos e os nossos olhos vão estar sobre eles. Eu não sei por que o Senhor falou comigo nessa palavra dessa forma. Geralmente quando pregamos essa mensagem, nós pregamos sobre arrependimento. Então nessa noite eu quero dizer para pais e mães: se nós não temos sido os pais que os nossos filhos precisam, vamos ser. E filhos, se vocês não têm sido os filhos que os pais desejam, passem a ser. Porque amanhã nós seremos avós, vocês serão pais, e vocês terão a mesma preocupação que nós temos. Não se esqueçam, os olhos de Deus estão em todo lugar. A minha esposa fala uma coisa muito propícia para toda a pregação que a gente faz aqui. O que os nossos olhos não veem, o Espírito Santo revela. E revela não é para envergonhar, revela para cuidado, para conserto. É para isso que ele revela. Nessa noite, que cada pai, cada mãe desta igreja não olhe para o seu filho: meu filho desgarrou, meu filho não sei o que, não. Ele é promessa, ele é herança da tua vida. Por mais destruído que ele tiver, use isso aqui, ó. Joelho no chão e apresente os seus filhos a Deus. Porque da mesma forma que você está aqui, Ele também estará. Aonde quer que nós estejamos neste mundo, nós jamais podemos deixar de apresentar os nossos filhos a Deus. Porque os nossos filhos, antes de nascer no nosso coração, nasceu no coração de Deus. Aleluia. Fique de pé. Eu quero que cada pai, eu quero que meus filhos venham aqui para frente. Abraça o teu filho. Se o teu filho não está aqui, abraça a tua esposa. Vem cá também lá, filho. Você já é da família também. Abraça o teu filho, abraça também, Vanessa. Abraça o teu filho lá. Pano, abraça os meninos tudo aí. Ô, vem cá também, que você também é da família. Vem cá. Faz de conta que eu sou teu pai hoje. Todo mundo. Deixa eu ficar no meio e abraçar todo mundo. Vem pro meio aqui. Pra cá. Deixa eu abraçar todo mundo aqui. O Atos tem que indicar. Vem de cá. Gabriel e o Atos. Passa lá, fica perto da Lavínia lá. Vem cá, você vem de cá. Você meio pensa nos teus filhos. Leandro pensa nos teus filhos. Pensa no Emanuel aí, pai. Fecha os teus olhos. Poderoso Deus e eterno Pai, nessa noite nós queremos apresentar, meu Deus, os nossos filhos. Ó Deus querido, assim como o filho pródigo, meu Pai, ele se perdeu no mundo, passava fome, dificuldades, mas quando ele resolveu voltar, meu Pai, o pai dele estava ali naquele mesmo lugar, esperando, meu Deus, por ele. Meu Deus, que nesta noite, cada um dos nossos filhos, meu Deus, permaneça, meu Pai, debaixo dos nossos olhos e principalmente debaixo dos olhos do Senhor. Pai, que se nós não somos os pais que eles esperam, meu Pai, que nós possamos ser, e que eles também possam ser os filhos que nós esperamos, tementes ao Senhor, que buscam a Tua palavra, que buscam, meu Pai, o mover do Senhor na vida deles, que andem, Pai, não segundo o padrão do mundo, mas segundo o padrão do Teu Espírito Santo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos as nossas famílias. Pai, visita os filhos da Lucineide, meu Pai, do Leandro. Visita eles, meu Pai, porque eles não são desgarrados em lugar nenhum. Eles são filhos do Senhor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, busca eles, meu Deus. Que os olhos do Senhor estejam sobre eles, eles possam ser incomodados agora, meu Pai, para voltar à Tua casa, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, visita o Emanuel, Pai, que não está aqui. Em nome do Senhor, guarda a vida dele, meu Pai, aonde ele estiver. Pai, guarda os meus filhos, Pai, que estão em Manhuaçu, o Lucas, a Sara e a Lara, meu Deus. Guarda eles lá onde eles estão, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que cada um, meu Pai, dos nossos filhos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus,
que eles possam estar debaixo dos olhos do Senhor e da potente mão do Senhor. E nós oramos, Pai, e temos a certeza de que o Senhor está agindo, meu Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. E nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos livrado e tem livrado os nossos filhos do laço do passarinheiro. E ainda que o diabo, meu Pai, tente induzir a nós a acreditar que eles estão perdidos, eles não estão perdidos, eles pertencem ao Senhor. Então, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, guarda cada um deles. É o que eu te peço nesta noite, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Aleluia. Podem se sentar. Nós queremos nessa noite dizer para cada um de vocês, por mais lutas e dificuldades que se apresentem a cada um de nós, o Senhor tem nos guardado e tem guardado os nossos filhos, e eu profetizo em nome do Senhor Jesus que aqueles que não estão aqui estarão, aqueles que não se encontram aqui conosco, eles vão estar nas nossas orações, e ainda que eles não estejam nesta igreja, eles vão achar um lugar, um aprisco para que eles estejam, em nome do Senhor Jesus. Filhos, honrem os seus pais. Pais, cuidem dos seus filhos. Amém? Talvez a gente ache que uma vez eu ouvi uma pessoa dizer algo e eu repreendi na hora. Tem gente que fala, eu criei meu filho para o mundo. Repreendido em nome de Jesus. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Nenhum dos nossos filhos aqui foi criado para o mundo. Nossos filhos foi criado para Deus. Amém, queridos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero ouvir as palmas do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que esta palavra possa entrar no coração de cada um. Tem 2 semanas que o Senhor vem falando isso no meu coração. E às vezes a gente é arrogante, às vezes a gente é prepotente, às vezes a gente precisa pedir perdão aos filhos da gente pelo que fazemos. Às vezes é culpa nossa, às vezes não educamos da forma que deveria, às vezes achamos que é ferro e fogo e não é. Eu me lembro de um dia que eu estava ministrando a palavra lá em Itapiratiba, e no meio da mensagem, na hora que a mensagem estava ali, né, saindo a palavra rema na vida dos irmãos, eu lembrei dos meus filhos. Já tinha anos que eu não os via, e eu desabei. Eu parei e comecei a chorar no meio da pregação, não consegui ir adiante. Você lembra, né, Lucimar, desse dia, né? Foi um dos dias mais tristes da minha vida, porque eu já tinha tempos que eu não via os meus filhos, e meus filhos tinham uma visão de mim totalmente diferente do que eu era, meus filhos foram filhos esperados, né, a gente tinha uma condição de, lutei muito por eles enquanto estive com eles, e é muito triste, irmãos, é muito triste quando você olha para a cama do teu filho e ele não está lá. É muito triste quando você olha e você não sabe aonde está, o que está passando, o que você está sentindo frio, se está com fome. Eu imagino esse pai aqui. Eu imagino esse pai lembrando que o filho dele chegava de noite, bença pai, vou dormir. E eu fico imaginando o sofrimento desse pai quando o filho chega e fala, pai, me dá a minha herança. Como eu disse, herança, quando o pai morre. O que não se passa no coração de um pai? Que Deus nos abençoe nessa noite, que essa palavra fale com filhos e pais. E para vocês que ainda vão se casar, né, solteiros ainda, que quando vocês tiverem os filhos de vocês, lembrem dessa palavra. Lembrem dessa palavra. Sejam os melhores pais para os filhos de vocês. O melhor pai não é aquele que dá tudo, não. O melhor pai é aquele que cria os filhos aqui, ó. Palavra de Deus. Se nós criamos os nossos filhos na palavra de Deus, nós estamos ensinando a eles o caráter de Cristo.
Amém. Deus abençoe nossas vidas e palmas para Jesus de novo. Amém. Graças a Deus. Para vocês que estavam nos acompanhando, fiquem na paz desse grande amor de Deus.